E o novo relatório do BS mostra que a intensificação das tensões no Oriente Médio já se traduz em choque de petróleo, com implicações para vários segmentos, como a gente estava falando aqui com a Lucinda, não só nos combustíveis, mas também nas camadas adicionais, fertilizantes, alimentos, por exemplo. O conjunto da obra implica em mais inflação de forma direta, difusa e persistente. Para falar sobre esta implicação que pode demorar a ser revertida, a gente conversa agora com a nossa colunista Solange Surur. Solange, muito boa tarde. Esta inflação pode nos acompanhar por mais tempo do que a gente previa, Solange? Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Então, eu estava acompanhando aqui o que vocês estavam falando e, de fato, eu acho que energia e alimentos que vão realmente sofrer mais o impacto dessas disrupções todas de transporte e produção são itens que ultrapassam o seu efeito direto, né? Eles impactam diretamente a inflação, mas também impactam demais preços da energia, desculpa, do IPCA de forma mais rápida e mais difusa. Então, é diferente de um choque de tarifas. É um choque na cadeia produtiva, né, que impacta diversos setores. E também tem mais uma questão: tanto energia quanto alimentos, eles são itens mais visíveis para a população. Então, eles afetam mais as expectativas de inflação. E isso torna o choque mais difuso, né? Então, acho que o que a gente tentou fazer nesse relatório foi, inclusive, replicar um exercício que o Banco Central do Brasil fez e que mostra o impacto, né, tanto de um ponto percentual de petróleo quanto um ponto percentual de alimentos nos núcleos de inflação, que são os itens teoricamente que deveriam estar mais sensíveis à demanda e não ao choque de oferta. E esse impacto é significante e ele é persistente. Então, é muito preocupante a gente estar com choque de oferta em energia e em alimentos. Agora, Solange, até onde a política monetária consegue reagir a este tipo de fenômeno? Adianta o Banco Central agir, seja de um lado ou de outro? Adianta, Nata, eu sei que é um choque causado externamente, é um choque de oferta, mas se ele se propaga para outros preços da economia, cabe ao Banco Central reduzir a demanda para conseguir trazer a inflação para a meta. Pode ser que ele adote uma estratégia mais gradual de redução de demanda ou não, mas ele precisa agir, porque a meta é a inflação. Então, não pode deixar a inflação sair do controle, porque, principalmente no Brasil, quando ela sai do controle, ela sai de forma acelerada. E hoje, a gente já está com as expectativas desancoradas, então é mais fácil propagar esse choque. Então, se existe sim o diagnóstico de que outros preços da economia vão ser afetados e de forma mais persistente, precisa atuar. É um choque ruim, é um choque que precisa levar uma desaceleração de demanda, mas a meta é a inflação, né? E a inflação, ela também é muito ruim. Então, é uma escolha difícil, mas no caso do Banco Central, no fundo, não existe escolha. Ele tem só uma meta e essa deveria ser cumprida. E esse tipo de fenômeno, Solange, me parece muito o caso daquele que sobe de elevador, desce de escada, ou sobe de foguete e desce como uma pena. É uma inflação que chega muito rápido, mas que demora para dar ré. Essa é uma ótima analogia, né, uma inflação que chega muito rápida, porque, afeta todas as cadeias da produção, então, todo o setor hoje precisa de energia. E no caso de alimentos, como eu falei, afeta também vários setores, né, então você precisa é um choque que, chega muito rápido, e para ele se dissipar, você precisa destruir demanda. Então e destruição de demanda é mais lenta. Então isso é um complicador. Agora, o fato das expectativas de inflação no Brasil estarem desancoradas é uma outra questão que acelera essa subida da inflação e atrapalha a queda. A gente, infelizmente, não levou a inflação para a meta, nos últimos vários anos. E toda a discussão que a gente teve
em 2023 sobre mudança de meta de inflação foi muito deletéria, porque ali as inflações longas desancoraram e nunca mais voltaram para os 3%. Então, espero que a gente não volte a discutir esse tipo de questão no Brasil, porque ela, aí nesse caso, traz um impacto negativo que parece que dura para sempre. Né? Porque quando você começa a discutir mudança de meta, porque teve um choque exógeno, isso não tem nada a ver com o Brasil, isso traz mais inflação. Se tem a ver ou não tem a ver com a questão doméstica, não importa. O importante é que o resultado vai ser mais inflação. E Solange, no estudo, no paper que você produziu e você e sua equipe produziram, há uma observação muito interessante sobre como diferentes economias, e aí falando especificamente sobre os Estados Unidos e o Brasil, reagem de maneira distinta, ou seja, a capacidade de contágio desse tipo de efeito e de disseminação desta inflação parecem diferentes no Brasil e nos Estados Unidos? Sim, são diferentes, porque a gente tem uma inércia maior, um histórico inflacionário pior. Inclusive, isso está em estudos especiais do Banco Central, que fez, no caso do Banco Central do Brasil, uma comparação internacional. E o Brasil, essa propagação é maior por conta do peso na cesta de alimentos e energia, por conta do histórico de inflação, por conta da inércia, e a gente acha também que por conta das expectativas estarem desancoradas, que elas não estão nos Estados Unidos. Então, isso dificulta muito, mas faz sentido. Né? E um outro ponto, Naka, que eu queria acrescentar é que, ainda que as expectativas de curto prazo reajam mais a esse choque, isso é natural, né? É natural a gente aumentar a expectativa de inflação desse ano e não tanto dos anos posteriores. Se essa inflação não for, de uma certa forma, combatida, ela vai acabar impactando os anos posteriores, né? Porque existe inércia. Então, ainda que seja só de curto prazo, isso também não acho que é um argumento para não se combater. Então, olha, você que está interessada neste estudo, é interessantíssimo. Eu acho que eu consigo aqui, olha, mostrar aqui, Clemilda, não sei se a gente está espelhando. Aqui, ó, o estudo está publicado no LinkedIn da Solange, Energia, Fertilizantes e Alimentos, um choque de oferta mais difuso, que tarifas. É um estudo produzido pela equipe da Solange, com Débora Nogueira e a Vitória de Carvalho Roquette. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo. Fernanda Cagal aqui. É isso mesmo. Péssimo usuário de comunicação aqui. A Fernanda Cagal não consegue, Solange. Mas está lá no LinkedIn da Solange. Não, a propaganda está feita. Obrigada. Consegui. Siga a Solange no LinkedIn, que a Solange é super ativa no LinkedIn. Ela posta várias análises do UBS por lá e também comenta de economia, tem as colunas dela na Folha. Solange Surur, uma referência, um farol da macroeconomia da Faria Lima. Solange, obrigado pela conversa e que bom poder contar com a sua análise e seus insights aqui no Money. Eu que agradeço, Naka. Obrigada mesmo. Como que te segue no LinkedIn? É só procurar Solange Surur, né? Exatamente. Então sigam a Solange, sigam a Solange. Beijo, Solange. Boa semana. Beijo, tchau. Boa semana.